Hoje é aula de redação, então façam muitas perguntas, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema, porque é um tema muito complexo, muito difícil, não muito difícil, mas que exige um pouquinho mais de dedicação de todos, porque a nota da redação ela é muito importante. Mesmo que você não vá bem nas outras áreas, pelo menos garanta a redação, porque ela é a porta de entrada, principalmente nas públicas, que é a Unifesp e a USP. Temos uma pessoa aqui na sala que tirou 920 na redação do ano passado. Então, enche o saco dela também. É isso, professora Fabiana, pode continuar. Me diz, quem foi que tirou 920 na redação? Fala aí, Você Sarinha. escreveu? Fui eu. Maravilhosa, Sara. Obrigada. Você vai ter que ajudar aqui nessa nossa conversa, tá bom? Eu posso tentar. Então vamos lá. Você pode falar quando for necessário, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu dou aula para alguém que está aqui agora na live? Tem alguém que estuda comigo esse ano ou não? Não, né? Beatriz, é que eu tô vendo uns rostinhos assim. Meu amor, eu tô aqui te olhando, falando, não, é a Beatriz. Oi, Bia, tudo bom? Tudo, professora. Legal. Alguns alunos da minha escola falaram assim, professora, você vai dar aula para outros alunos? Eu falei, fiquem tranquilos, que depois vocês também terão essa aula, tá? Certo? Então vamos lá, gente. Ó, o tema da nossa aula de hoje é a redação. E nós vamos focar bastante no Enem. E eu já até vou dizer o seguinte para vocês. O Enem, ele é nosso. E a nossa grande preocupação agora, de educadores, alunos, de sociedade como um todo, nós vamos ter que fazer o possível para esse governo não tirar esse direito que a gente já adquiriu. Certo? Né? Vai ser uma grande preocupação nossa, não perder esse direito de realizar uma prova que nos dê um acesso às universidades. Qualquer universidade, né? Que ele não utilize essa crise sanitária, econômica, né? Que a gente está vivendo agora para dizer que o ano que vem não temos dinheiro para o Enem. Então, a gente tem que lutar por esse Enem para que ele continue, certo? Então, nós vamos falar da redação. E aí, eu já vou começar dizendo o seguinte, certo? Vou me apresentar, porque pediram aqui para eu me apresentar rapidamente, mas eu quero que vocês pensem que o foco da gente hoje é a escrita, tá? Eu sou a professora Fabiana, a minha formação é em letras e pedagogia, certo? Olá, Jailson, seja bem-vindo todos. Todos que chegaram, sejam bem-vindos, boa noite, certo? Tudo bem? Legal, você está aqui participando, tá? Eu vou pedir, então, minha formação é em letras, certo? Depois que eu fiz letras, eu fiz pedagogia, porque é um complemento da minha profissão, com certeza. Ao longo de 24 anos de carreira no magistério, eu já fiz muitos cursos e continuo estudando até hoje, tá? Agora nós estamos com esse grande desafio, certo? Que é o ensino EAD, o ensino remoto, o ensino à distância. Mas eu ainda acredito que estudar EAD é válido, é importante? Sim. Você tem que ter um outro foco, a sua organização tem que ser diferente. Mas eu ainda acredito no olho, eu acredito ainda que eu estou lá explicando a matéria, e o aluno faz aquela cara de não estou entendendo nada, eu olho para ele, eu volto, mas se fez necessário, a gente está com o ensino EAD, estamos aqui, certo? Então hoje nós vamos falar da redação. Quando eu falo em redação pensando no vestibular, né? O Júlio Jacob acabou de falar de um aluno agora, que é o Felipe Delmontes, né? E assim, eu nunca vou esquecer desse aluno, jamais, né? Esse aluno, como estudante, ele sempre dizia assim, eu sou de exatas, ele não gostava muito de língua portuguesa, não, ele gostava de língua portuguesa, mas ele falava assim, eu sou mais de exatas, eu falava assim, não, enquanto a pessoa não tem formação, ela é de todas as áreas, ele era brilhante, até hoje eu tenho um trabalho dele que ele apresentou, que eu guardei para mim, que eu nunca esqueci,
né? Certo? Quando ele falou para mim, ele fez uma explicação de um livro do Essa de Queiroz, né? Numa apresentação escolar. E ele escrevia e debatia. Acredito que vocês são alunos dos segundos, do terceiro. Eu sempre vou dizer para você o seguinte: quando você entra na escola, você já tem que estar preparando sua trajetória para a universidade. Mas se você não fez isso até hoje, a partir de agora você vai colocar na sua mente o seguinte: eu quero continuar estudando, então a partir de hoje eu vou colocar um foco. Quando eu pensar em redação, primeiro foco, eu digo que escrever é o quê? É um processo artesanal. Não adianta, pode existir um computador. Olha que maravilha, né? Eu estou aqui numa sala de aula virtual, mas a escrita, ela pode ser feita no computador? Pode, mas a escrita manual, ela é muito importante, o registro. E eu vou escrever sobre o quê? Sobre tudo, né? Você pode assistir um filme, né? Não importa se você assistiu o filme uma vez, duas, 10, tem filme que a gente quer assistir 10 vezes. Eu faço um registro, eu faço um comentário, e fica ali guardado por enquanto. Em outro momento, que eu pegar novamente aquele registro para dar uma olhada, eu vou perceber que eu coloquei ali outros ingredientes. Isso é super importante, certo? A escrita do Enem, ai meu, gente, olha, eu vou parar toda hora de falar se esses meus amigos maravilhosos chegarem aqui. Gente, Dete, minha linda, que bom que você está aqui. Oi, Dete. Gente, minha amigona, Dete, viu? Mas antes de eu começar a falar, eu queria, já que o cursinho chama Nelson Mandela, e eu vou puxar para a questão da redação, primeiro deixa eu dizer o seguinte, eu falei assim para a Sara que eu me empolgo e vou falando. Primeiro eu quero dizer o seguinte: vocês estudam numa escola maravilhosa, eu sou apaixonada pelo Simonini. Quando, né, infelizmente, trabalhar integralmente eu não poderia, né? Mas quando eu fui embora de Simonini, eu fui embora chorando. Primeiro, porque eu sei que aí tem profissionais maravilhosos, né? Olha, até hoje eu considero a Dete a minha coordenadora. Até hoje, eu considero que a Dete é minha coordenadora. Olha só que coisa. E eu já fui embora de Simonini há 3 anos, tá? Mas aproveitem, né, esse ensino que vocês estão tendo, o ensino integral, né? Aproveitem muito esse ensino. Parabéns aí para o professor Júlio Jacob, parabéns para a Sara e para os alunos, né? Parabéns para o Walter, que teve essa ideia de montar esse cursinho, né? O título do cursinho de vocês, Nelson Mandela, ele dizia assim, que ele acredita na pessoa humana, indiferente, eu vou utilizar a fala dele, tá? Indiferente da pessoa ser branca, negra, pessoas com direitos, né? E o Enem, porque o nosso foco hoje é falar da redação do Enem, é o maior símbolo de democracia que a gente já teve no Brasil, certo? Dete, você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Dete. Você quer falar um oi pra gente? Ai, vocês estão ouvindo a Dete? Eu não estou conseguindo ouvir. Beth, o seu mic tá desligado. O mic dela tá desligado. Aperta no botãozinho do mic que ele liga. E contemplamos mais uma reunião onde Júlio Jacob dirige seu carro. Olha, eu tô... Pelo cuidado Olha, com esse carro, pelo amor de Deus. Eu tô falando para ele tomar cuidado, que eu tô aqui morrendo de preocupação dele estar dirigindo. Dete, você tá ouvindo a gente? A gente não tá te ouvindo. Não, fiquem tranquilos que tá tudo sob controle. Tá ligado no mídia do carro. Eu não tô mexendo em nada, podem ficar tranquilos. E agora, me ouviram? Ah, agora eu te ouvi, Aí, Dete. Você conseguiu ouvir o que eu falei sobre você? Consegui, eu escutei, Fabinha, obrigada. Então, que bom que você está aqui, né? E, Júlio, você ouviu? Eu quero parabenizar você, o Walter e esses alunos maravilhosos que criaram esse cursinho popular, tá? Existem vários cursinhos populares, mas o que é legal, vocês estão montando o cursinho no bairro de vocês, né? É o ensino do lado da casa do estudante, isso é maravilhoso, tá? Parabéns aí por essa iniciativa linda, né?
Existe um outro cursinho popular que ele começou assim, olha, eu fico feliz de saber que aqui tem pessoas que já se formaram e continuam aí preocupadas com os estudantes, né? E querem ser um elo desse estudante para que ele chegue à universidade. Então, isso é maravilhoso. Então, aproveitem bastante, né? Esses professores que vocês têm no Simonini, esses amigos que sabem que o Simonini está sempre de porta aberta, mesmo que você já seja formado e você pode voltar para estar ajudando, fortalecendo o seu bairro, as pessoas da sua comunidade, isso é muito importante, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aí falando da nossa redação, né? Alguém até colocou aqui, olha, a escrita é uma coisa muito complexa, né? A escrita, ela é complexa. Mas aí, nós vamos pensar no seguinte, pensando no vestibular. Primeira coisa, se você é aluno, você tem que escrever. Se você não é aluno, você também vai ter que escrever, porque é o seu meio de comunicação. Ninguém hoje, durante o seu dia, fica 1 minuto sem escrever. Não importa se a gente está escrevendo no Face, no WhatsApp, a gente está o tempo todo com a escrita, certo? Só que aí, quando a gente chega no momento do vestibular, o que acontece, né? A nossa escrita, ela vai ser uma escrita muito mais elaborada, muito mais científica. Por quê? Porque lá, olha só, o ano passado nós tivemos 4 milhões de pessoas que desenvolveram o Enem, certo? E aí eu tenho que saber, eu vou estar competindo com todos esses escritores, certo? Sempre que a gente falar do Enem, como a colega de vocês já deu a introdução dizendo, a redação é extremamente importante, extremamente. A redação é 50% da sua prova. Então, como ela bem disse, vamos garantir na redação? Vamos. E aí você vai utilizar a estratégia que você quiser. Como nós estamos aqui para falar do tema da função sociocultural da escrita, eu vou falar desse tema. Mas se surgir alguma dúvida quanto à questão da estrutura da redação, a gente volta, não tem problema. Eu preparei alguns slides só para a gente ir seguindo, né? Conforme vocês quiserem que eu vou parando, para vocês fazerem perguntas, fiquem à vontade. Dete, você quer dar alguma palavrinha antes? Não, fica à vontade. A aula é sua. Estou aqui como ouvinte também. Ah, tá bom, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Eu coloquei lá no grupo da gente. Imagina, Júlia. A Fabi é muito querida e que muita gente ia querer prestigiar. Então, é um privilégio para nós termos vocês aqui, viu? Muito obrigado. Nossa, eu estou Obrigada, Júlia. E foi assim, foi muito corrido, porque a gente estava assistindo um congresso. Hoje nós ficamos o dia todo no Congresso Internacional. Acabou agora, às 18 horas, acabou e eu já entrei aqui, porque eu pensei que não fosse dar tempo. E amanhã também tem a parte 2 do Congresso. É verdade, Dete. Hoje o dia foi da gente estar ouvindo informação, né? É verdade. E eu estou falando aqui, Júlio, já disse para os alunos, que a gente tem que tomar muito cuidado para o governo não tirar esse direito da gente, que é o Enem. A gente vai ter que ficar muito atento. Né? Para que o ano que vem não venha aquela fala, não tem dinheiro, vamos tirar o Enem. A gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma, né? Então, vamos lá, gente. Vou passar para os slides, tá? Vamos lá. Ok. Vocês estão vendo os slides, gente? Está começando. Positivo. Sim. Uhum. Então vamos lá, gente. Olha. Então, o nosso foco de hoje para a redação é o repertório sociocultural na redação do Enem. Quando se fala assim, em repertório sociocultural, primeiro, você já tem certeza que você vai chegar lá na sua prova do Enem e você vai desenvolver um texto. E a estrutura do seu texto é um texto dissertativo. E eu tenho certeza que durante todas as suas aulas, do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, você
conheceu, você teve contato com a estrutura do texto dissertativo. Mas lá no Enem, a grande questão é a seguinte: como é que você vai compor esse seu texto? Quais são os ingredientes? Quais são as suas falas que você vai utilizar para desenvolver esse texto? Eu voltei aqui, eu trouxe para vocês os 4 temas anteriores do Enem. E é super importante nós ficarmos atentos a isso. Esse ano, eu confesso que está todo mundo com um pouco de receio de qual será o tema do Enem esse ano. Por quê? Nós tivemos uma mudança de governo, né? Tivemos aí, sim, alguns problemas com os nossos ministros de educação. E são eles que decidem o tema do Enem? Claro, tem toda a equipe do INEP, que é uma equipe maravilhosa. Mas, querendo ou não, o ministro da Educação, tudo tem que passar por ele. Então, assim, por enquanto, está sendo uma caixinha de surpresa. Como o Júlio falou assim, qual será o tema da redação? Eu diria que, até hoje, eu não conheço ninguém que diga assim, eu acertei o tema do Enem. É muito difícil. A gente não sabe o que passa lá dentro da cabeça dos organizadores do INEP, né? Como são escolhidos aí o tema. Então, nós vamos lá, em 2016. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Olha só esse tema. Riquíssimo, né? E o que é interessante, é um assunto do nosso cotidiano. Todos nós brasileiros saberíamos falar sobre isso, né? Só que aí, a gente sempre tem que tomar cuidado com o seguinte. Primeiro, quando você vai compor a sua redação, o que o corretor do Enem quer de você? Primeiro, você não precisa agradar o corretor do Enem. Ele só quer o seguinte, ele quer saber eu vou falar a palavra-chave, a sua leitura do mundo. Ele quer saber se você é capaz de falar sobre qualquer assunto. Por quê? Você se formou no ensino médio, você é um candidato ao ensino universitário, então você tem que ser uma pessoa que tenha leitura do mundo. Você tem que sair de dentro da sua casinha. O vice-diretor de vocês, maravilhoso, ele usa uma frase que eu adotei essa frase para as minhas aulas de redação. Ele diz assim, olha, ele sempre falava assim no Simonini, não? Olha, quando termina o ensino médio, os muros do Simonini vão cair para você, e você vai estar aí, ó, com o mundo. Então eu digo assim, quando você vai fazer uma redação, você tem que ter uma leitura do mundo, você tem que estar por dentro dos fatos do mundo. Então chegou lá o tema, caminhos para combater o racismo. Você não precisa falar de coisas óbvias. Vocês acreditam que houveram candidatos que disseram, olha, o Brasil não tem muito racismo. Tem outros países que a situação é pior. Teve candidatos que colocaram assim, nossa, aqui não existe tanto assim, porque aqui tem países que os bairros são separados. Não é uma competição para ver onde as coisas são piores. Não é uma competição para saber no país o que acontece mais coisas erradas ou não. Existe sim o racismo no Brasil e na sua redação você precisaria dizer como que você, cidadão, você solucionaria esse problema. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se a Sara, que tirou essa nota tão maravilhosa no Enem, ela quiser acrescentar alguma coisa, eu até agradeço. Quando você for fazer a prova do Enem, você vai pensar o seguinte, a prova do Enem é uma prova que você, candidato, tem que concretizar a nossa democracia. E lá, só existe proposta de intervenção no Enem. Você sabia disso? Que a prova da FUVEST, ela não pede uma proposta de intervenção. Mas no Enem existe a proposta de intervenção, ela vai aparecer lá no último parágrafo. É ali que você tem que demonstrar se você é um cidadão que está preparado para diminuir a desigualdade no mundo, se você é um cidadão que é capaz de resolver problemas, se você é um cidadão que é capaz de fazer uma intervenção no mundo. Proposta de intervenção.
No ano de 2017, meu Deus, esse tema, gente, eu falei assim, Senhor, que judiação, que tema é esse? Aí eles colocaram desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E eu digo para vocês o seguinte, o aluno de ensino médio, primeiro, ele tem que se encher de informação. Que tipo de informação? Todas. Ele vai ver um jornal online. Não se prenda a uma emissora, não se prenda a um canal da internet, são vários. Vamos pensar na TV de canal aberto, democrático. Você pode assistir só o jornal que passa no SBT? Não. Você pode assistir só o Jornal da Globo? Não. Você pode assistir só o Jornal da Cultura? Não. Jornal da Cultura eu super indico, porque eu acho muito bacana que no jornal deles, todos os dias, eles trazem 2 especialistas para debater os temas. Mas é assim, cada dia você assiste num veículo, num canal de informação diferente, né? Para quê? Para você ir colocando dentro de você o quê? Os seus argumentos, certo? Você criar os seus argumentos. Tá? Então, quando eles colocaram esse tema, desafios para a formação de educação de surdos no Brasil, foi um choque. E eu digo assim, naquele ano de 2017, os meus alunos ficaram assim, professora, pelo amor de Deus. E aí eu vou dar uma dica para vocês, o seguinte, o Enem não pode pegar você de surpresa. Por quê? Porque você é candidato, você vai para uma prova. Você vai abrir um leque de informações, assuntos do momento. O que está acontecendo no Brasil, no mundo? E saber do acontecimento e conhecer, para você não falar bobagens. Digamos que você chegou para fazer essa prova. Você poderia falar de vários assuntos. Primeiro, né? Esse ano de 2017, o INEP, né? Gente, eu só percebi isso depois do tema também, tá? E com os meus alunos em sala de aula também. O INEP, a partir de 2017, todos os comerciais do Enem tinham um tradutor de Libras. Todo comercial do governo federal em 2017 tinha um tradutor de Libras. E aí, por exemplo, eu não sei falar sobre o desafio da formação de surdos. Mas, olha, eu não consigo falar disso especificamente. Mas aí eu poderia abrir o seguinte leque, a educação do Brasil está escrito lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que educação é para todos, não importa se você é surdo, não importa se você é rosa de bolinha verde, você tem direito à educação. Então, você poderia abrir esse leque, né, da importância do governo assegurar esse direito que é para todos, tá? 2018. Gente do céu, esse tema aqui eu achei maravilhoso. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Era um assunto do momento, foi um assunto difícil, aí eu vou dizer assim, se você não é um cidadão que tem a leitura do mundo, que tem um conhecimento sobre os fatos, você teria dificuldade. Peraí, quer dizer que se eu utilizo a internet, eu não tenho direito à minha privacidade, né? Quer dizer que a partir do momento que eu estou acessando alguma coisa, as pessoas sabem dos meus dados, dos meus gostos, o que pode ser feito, o que não pode, e foi um assunto muito comentado no ano, tá? 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu falei o ano passado, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o INEP? Jesus, nunca passaria pela minha cabeça essa questão. Democratização. Aí você chega lá, do acesso ao cinema, você pode até dizer assim, mas o cinema para mim já é democrático, tem um cinema em cada shopping. O cinema já é democrático, a pessoa já tem acesso, mas aí você precisa, aí eu vou dizer para você que você precisa sair da sua casinha. A sua realidade é uma. O tema do Enem é para o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Achuí. Por exemplo, do pessoal que mora lá em Alphaville, para o pessoal que mora onde? Vamos pensar em Guaianazes, na Chabilândia, São Miguel, que são vários fatores diferentes. E quando se fala em democratização, eu poderia falar, assim, sobre a questão cultural,
sobre a questão da pessoa ir até o cinema, assistir o filme 12 anos de escravidão, mas ele não ter dinheiro para se alimentar no cinema, porque às vezes é mais caro, né? Eu poderia dizer assim que tem crianças que nunca foram ao cinema, porque não sobra o dinheiro para o pai comprar o ingresso. Então, essa questão da democratização, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Me desculpem, gente, eu me empolgo, tá? Sara, você quer falar alguma coisa? Júlio, quem quiser participar. Posso falar? Por favor. Eu lembro que quando apareceu esse tema, eu fiquei muito desesperada, porque era algo que ninguém esperava, cinema. E normalmente a gente tem um costume de sempre tentar adivinhar o tema e procurar um repertório para cada tema. Então, uma dica que eu dou é vocês buscarem repertórios, vocês buscarem filósofos, filmes, músicas que servem para qualquer tema, que são gerais. Você não se prender a um tema específico, tá sempre antenado em tudo, ter vários repertórios, porque aí, quando bater o desespero, vai dar tudo certo, porque você não se prendeu a uma coisa só. E olha só, a Sara já está dando uma dica que eu sempre daria, por exemplo, o estudante. Ele tem que estudar, não adianta. Ó, estudante, ele vai estudar. Ele vai se voltar, por exemplo, ele vai se voltar a ler o conteúdo, regras, fórmulas. Só que é assim, o Enem pede a leitura do mundo. Você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música, né? Você vai assistir uma reportagem, você vai assistir um curta-metragem. Então, você vai ter que irrigar a sua mente de várias fontes de informação. Mais alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar algo? E aí, ó, até esse nosso slide, ele traz o seguinte, né? Alguém gostaria de ler o slide, por favor? É importante estudar o maior número possível de assuntos para ganhar repertório de conhecimento e praticar sua escrita com temas diferentes. Então, assim, eu sempre vou dizer para vocês, o estudante, o cidadão, né? Eu sempre vou falar assim, ó, você estuda para o vestibular? Ótimo. Você não está estudando só para o vestibular, você está estudando para a vida, para que você seja um cidadão consciente. Então, a gente precisa ter repertório, né? Eu vou falar assim para vocês sobre qualquer... Eu conseguiria... Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Você conseguiria fazer uma redação sobre qualquer assunto? Sim, porque eu me informo. Eu estou por dentro dos acontecimentos, né? Mesmo e uma questão, professores de português, ele sabe toda a estrutura, né? Ele não pode nem abrir a boca e dizer assim, eu não sei fazer uma dissertação, não, ele sabe toda a estrutura, ele sabe a regra gramatical, mas se ele não tiver essa leitura de mundo, ele não vai se sair bem numa redação. Então, ele tem que ter o conhecimento do mundo, né? Certo? Fazer um levantamento de tudo que já aconteceu, sim. Ah, agora teve lá o movimento dos vidas... Alguém lembra para mim? Era o Black Lives Matter. Muito bem, legal. Tá todo mundo utilizando isso, eu vou lá, ponho no meu status, eu vou lá no Face, compartilho. Mas e aí? Qual é o fundamento da frase? Por que ela está acontecendo? Né? Tem toda uma história, né? Olha só que coisa linda, né? Por que as pessoas, né? Elas estão se ajoelhando? Que essa reverência ela tem um histórico. Por que aconteceu? Por que o debate está em pauta? Eu vou criar o meu repertório, eu vou pesquisar o assunto, eu vou debater com as pessoas, eu vou gerar o quê? Eu falo assim para as pessoas, você precisa ter argumentação, só que uma argumentação verídica, você tem embasamento. Eu não dou opinião como uma falácia, mas eu não sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho que estar por dentro do acontecimento. Teve um ano que se falou sobre a violência contra a mulher, né? Me fugiu da mente agora, eu não sei se foi em 2014, 13. E aí, tudo bem, estavam se completando 10 anos da Lei Maria da Penha. Aí o povo vai lá fazer a redação do Enem falando da Lei Maria da Penha. Na redação você não tem que falar o óbvio.
E eu sou aquela pessoa, por exemplo, eu tenho aqui duas adolescentes, estudantes, uma do segundo ano do ensino médio, uma que já se formou e pretende prestar o vestibular de medicina. E olha a minha redação, eu falei, ó, isso aqui já é óbvio, todo mundo já sabe o que você está falando. Você não pode estar no óbvio, mostra que você tem repertório. E você consegue o repertório aonde? O professor de história está debatendo, eu vou debater com ele, eu não sei nada do que ele está falando, mas eu vou pesquisar e amanhã eu vou voltar e vou falar com ele. Olha, eu ouvi a aluna Sara dizer agora que é interessante a gente ver filme, música, saber o pensamento de algum filósofo, eu vou atrás disso. E olha só, eu sempre digo isso para os alunos, aula de filosofia, aula de sociologia é o que te dá argumentação para você desenvolver uma boa dissertação, certo? Então, assim, esse povo filósofo, esse povo sociólogo, eles têm conhecimento, eles estudaram, eles estão preparados para isso. Não faça isso, estudante. Olha, eu vou separar essa matéria aqui, bom, história, mas eu não gosto de história. Meu amigo, a história que te dá argumentação para você desenvolver o seu texto. Então, toda matéria tem a sua importância. Então, alunos, toda matéria tem a sua importância. É ali que você conquista o seu repertório, para você desenvolver um bom texto e para você estar preparado para falar sobre qualquer assunto. Falar, não falácias. Uma fala sem embasamento, certo? Uma fala com embasamento, tá? E aí, você vai se preocupar no seguinte, texto dissertativo, lá no Enem, critérios de correção do Enem. Primeiro, é claro, eu sempre falo assim para o aluno, olha, a gente precisa falar das competências que o Enem pede para você. Não se engane, as redações, elas são corrigidas. Tem muito candidato que ele fala assim, tá, 4 milhões de redação, eles não corrigem, eles corrigem. E cada redação passa, no mínimo, por 3 corretores, tá? Então, a sua redação é corrigida, ela é lida com cuidado, ela é lida com respeito, tá? O INEP, ele faz uma seleção, uma seleção muito boa. São professores de língua portuguesa, mesmo ele já sendo professor, ele já corrigindo redação, ele passa por uma capacitação e ele sabe o que ele precisa observar na redação. Detalhe, minha letra é tão feia, às vezes a pessoa mesma escreveu e fala assim, um amigo, o que está escrito aqui? Não sei, eu também não sei, e na hora do Enem o corretor não sabe, tá? Vai estar escrito assim na sua redaçãozinha, redação inelével, quer dizer que ele não conseguiu decifrar. Então é assim. Professora, lá na redação do Enem tem alguns assim, tem que ter letra de forma, letra de mão? Claro que não, é a sua escrita. Você só toma cuidado com o seguinte, principalmente o pessoal que escreve de letra de forma. Mesmo a escrita sendo de letra de forma, a gente respeita letra maiúscula, letra minúscula, tá? Então, as orientações que são importantes, tá? As competências. Primeira coisa que vão olhar na sua redação. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você sabe disso, tá? Você tem que escrever corretamente, né? Eu preciso ser o astro da gramática. Sara, dê aí uma dica. Para escrever um bom texto, a gente precisa ser o Aurélio. Precisa para desenvolver uma boa dissertação? Na verdade, não. Tanto que eu nem usei muitas palavras difíceis, porque na hora a gente fica desesperado e a gente corre o risco de querer usar uma palavra difícil e não saber o contexto em que ela realmente deve ser colocada. Então, uma dica que eu dou é: coloque uma escrita simples, mas muito bem escrita, muito bem desenvolvida, que consiga passar a sua linguagem, o que você quer comunicar, e use muitos conectivos. E não fica só usando mais, usa a priori, entretanto, todavia. Basicamente isso. Só precisa de uma escrita simples que consiga passar o que você quer. Muito bem. Então, eu vou sempre falar para vocês o seguinte, ó, eu, professora, né, Júlio, Adete, é claro, gente, é ensino médio, a gente exige um pouquinho mais. Quando eu vou corrigir a redação do aluno, o que eu olho por último, tá? É a gramática dele. Porque corrigindo
E assim, a minha filha, ela fala assim, mãe, corrige minha redação como se fosse a do Enem. Que nota eu tiraria? Eu falo a nota. Falei assim, só que na escola, por exemplo, é um jeito errado? Não, tá? Por exemplo, mas na escola eu contextualizo a ideia, porque o que eu quero saber de lá é se você está dominando o assunto e se você domina a estrutura. No Enem, são 4 milhões de candidatos, né? Então eu tenho que ser bem rigoroso na correção. Mas é assim, cuidado com erros assim. Você não é analfabeto, você é formado. Então, você tem que ter um domínio da língua. O que a Sara falou, perfeito. Usa o seu linguajar, mas assim, pode ser simples, não precisa ser uma coisa rebuscada, difícil. Eu sempre vou dizer para você assim o seguinte, faça um arroz e feijão com ovo frito bem feitinho, ao invés de você querer fazer um galeto com batata sauté. Então, escreve o seu texto simples, mas utilizando a língua portuguesa, a que você conhece. Essa é a primeira competência, tá? Nessa brincadeira aí tem 200 pontos para você na sua redação. Segunda competência. Alguém se habilita a ler para a gente, por favor, na segunda competência? Um de cada vez, por favor. Ele fica falando para os outros. Vamos lá? As orientações abaixo foram extraídas do site oficial do Enem. Competência 1. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então vamos parar aí, ó. Competência 2. Detalhe, o que você vai fazer primeiro, né? Uma dica para você. Primeiro, a competência 2, eu quero saber, simplesmente, se você conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Quando o corretor prega a prova, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma olhada de 360 graus. Ali ele já olha se você tem paragrafação, se você separou direitinho assim, se você teve uma ideia central, argumentos, contra-argumentos e a proposta de intervenção. Então, você se liga no quê? Na estrutura. Detalhe. Nessa olhada, eu já vejo se você está dentro do tema que foi pedido. Só que, interessante, não é para fazer um tangenciamento do tema, você tem que falar do tema diretamente, tá? Seja objetivo na sua escrita. Vá direto ao tema e, mas eu tenho uma dificuldade de saber o que é um texto dissertativo, não pode. Você chegou no Enem, você já sabe o que é o texto dissertativo. Aí eu vou falar assim para você, defender a sua tese. O texto dissertativo é uma defesa de pensamento. Só que quando eles colocam assim, utilize as várias áreas de conhecimento que você desenvolveu ao longo da sua carreira estudantil. É filosofia, sociologia, geografia, é história. Quando o professor estiver explicando lá, presta atenção. Questiona aquele professor. Vocês que são de ensino integral, vocês têm, assim, mais vantagens, tá? Você tem mais tempo na escola, né? Você tem mais tempo, você tem as oficinas. Aproveita esse tempo. Não, claro que o aluno da escola, né, não está integral, ele também tem, mas eu digo que o de integral ele tem mais tempo, sim, para se preparar mais, né? E faça sempre o seguinte, gente, olha, diário de bordo, né? É sempre interessante. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu vou assistir um filme no cinema, se eu pudesse, eu queria ter uma cadernetinha ali para anotar o que eu não entendi, uma palavra. Às vezes, eu gosto muito de jornal. E, às vezes, sim, o jornalista, ele está dando uma notícia, ele utiliza uma palavra. Menina, eu fico me coçando, porque eu falei, eu entendi que é isso, mas depois eu vou lá, eu vou pesquisar para ver se é aquilo mesmo. Então, você, estudante, você tem que ter aquele seu caderninho, que é seu diário de bordo, né?
para que você possa estar anotando ali o que você precisa, o que você não entende. Vou até fazer uma pergunta para a Sara. Sara, quando você chegou na hora do seu vestibular, eu não sei você, eu sou assim, qualquer prova, por exemplo, qualquer prova que eu vou fazer, se tiver um desenvolvimento de texto, eu já olho logo qual é o desenvolvimento do texto. Porque eu tenho facilidade de escrever. Agora você, Sara, quando você chegou na prova, como foi o momento de você encontrar o tema da redação? Me conte, relate para a gente, por favor. Quando começou, a primeira coisa que eu coloquei na minha mente é: eu quero fazer a redação. Só que eu fiquei meio em choque com o tema. Eu falei, ok, esse é o tema da redação, eu vou fazer algumas questões, enquanto isso eu vou ficar pensando em segundo plano sobre o tema. Eu fiz algumas questões e eu voltei para lá. Quando eu vi lá, eu procurei buscar as palavras-chave. Eu sabia que palavras sobre desigualdade, tinha o tema cinema, aí eu pensei, o que liga com isso? E eu comecei a fazer um mapa mental. Eu linkei o cinema com o teatro e com a Revolução Industrial, que o avanço da tecnologia e tudo mais. Aí eu falei, eu não estou conseguindo pensar em muitos pensadores e tudo mais. Aí eu tentei buscar... Ai, calma, minha garganta tá ruim. Eu tentei buscar as minhas citações no que eles estavam me mostrando lá. Então, eu mostrei os dados sobre a desigualdade, que tinha um texto. Se eu não me engano, tinha a descrença do Lumière lá falando e tudo mais. E uma coisa que eu recomendo muito é: eu usei a Revolução Industrial na introdução e no último parágrafo, na finalização, eu também usei a Revolução Industrial para fechar. Porque o texto é muito mais fechadinho e bonitinho, quando você usa a mesma citação que você fez no início, no fim. É uma dica. O professor Vitória ficou emocionado aqui, viu? Não, eu tô aqui, eu quero dar aula para a Sara, Júlia, e agora? Vou ter que ir para a universidade para dar aula para ela. Pois é. Olha só que bacana, né? Essa dica que a Sara coloca para gente é a tempestade de ideias. Ela fez a tempestade de ideias dela, que eu considero super importante. A tempestade de ideia delas, ela foi lá e construiu o mapa mental. Eu sempre vou falar para você, candidato, você vai fazer sua redação, primeira coisa. Muita gente pergunta isso em cursinho na escola, professora, é melhor eu fazer a redação primeiro ou responder as questões? Eu respondo as questões e faz a redação. Aí eu vou falar para você o seguinte, né? Quando você chegar na sala para fazer sua prova, primeiro tem um horário lá na lousa. Eu sempre vou dizer para você o seguinte, por favor, deixa pelo menos 1h30 para você desenvolver a sua redação. Deixa mesmo. Por quê? Você vai ser obrigado a fazer o rascunho, e eu digo que o rascunho é de suma importância. Então, primeira coisa que você faz, se você escreve bem, faz a redação, para você ter mais vigor para responder as questões. Agora, você só tem que tomar cuidado com o seguinte, não se prender à redação. Você tem que ter um tempo. Não se assustem. Quando você for prestar o vestibular da FUVEST, para cada questão você tem 3 minutos. 1 minuto para ler, 1 para pensar e 1 para responder, senão não dá tempo de você desenvolver tudo. E nem pense que na prova do Enem ou na prova da FUVEST você vai ter tempo de fazer todos os cálculos matemáticos. Os professores do Simonini, vou até dizer o nome de alguns de matemática, que eu acho eles o máximo. Suzier, Arlen, Wanda, Enoque, eu acho um barato. Eles pegam a prova de matemática, depois eles desenvolvem exercício por exercício. Nem na prova do Enem você pode ser o gênio, tá? Você não vai conseguir fazer isso no Enem, você não vai conseguir fazer também na prova da FUVEST, nem da Unicamp, não dá tempo. Por quê, gente? São 3 minutos, né? Então eu falo assim para o aluno, você não pode nem bocejar, porque você já perdeu tempo. Então assim, deixando 1h30 para redação, por quê? Nessa 1h30, por exemplo, lê o tema, faz a tempestade de ideia. O que veio na sua cabeça, você anota uma palavra, uma pergunta. Ai, deu tempo de eu fazer um mapa mental, eu vou lá, faço um mapa mental. Por quê? Quando você pega a prova, isso é natural, gente, dá uma adrenalina no seu corpo. Olha só que coisa, né? Eu
esse ano eu dou aula para o segundo, tá? Porque eu fiz um projeto de começar. Durante muitos anos eu dava aula só para o terceiro. Eu ficava com adrenalina no corpo de saber que os meus alunos estavam indo fazer a prova e eu queria que eles se saíssem bem. Não é, Sara? Dá uma adrenalina no corpo da gente na hora da prova. Porque ali é o tudo ou nada, é você e a prova. Ali não tem a mãe, o pai, o professor, o amigo, o namorado, é você e a prova. Quando você pega aquela prova, dá uma tremelica nas pernas, a bochecha esquenta, o sangue ferve. É assim a prova. Por quê? Você está sendo testado, meu amigo. E fora você tem uma sala cheia com pessoas que estão ali pensando: eu vou ser melhor do que aquele, vou ser melhor do que aquele, vou ser melhor que aquele. Porque eu quero também, ele também quer. Então, pegou a redação, lê o tema, tempestade de ideias. Escreve tudo que vem na sua cabeça, uma palavra. Deu tempo de fazer. Eu sempre gosto de fazer pergunta para o texto. Mas por que isso acontece? Então eu vou. Por quê? Eu vou falar da violência da mulher. A Lei Maria da Penha ajudou, piorou. Eu escrevo o que eu estou pensando. Como ela colocou aí do cinema. Que menina brilhante, cara. Foi falar da Revolução Industrial, que mudou toda uma sociedade. E olha que bonito. Quem for corrigir a prova da Sara, quem corrigiu, já pensou no seguinte: essa candidata tem uma leitura de mundo muito bacana. Ela foi lá atrás na nossa história e ela trouxe para os dias de hoje. Isso se chama linha do tempo. Isso daí é nota 10, uma dissertação. Porque mostrou que ela tem conhecimento, que ela se preparou. E é isso que o Enem exige da gente. Certo? É isso que o Enem exige da gente. Então, a dica bacana: lê a proposta e faz ali a sua tempestade de ideia, que é super importante, tá bom? Essa é a competência 2, meus irmãos, meus amigos, 200 pontos para você. Aí você vai contando, 200 pontos. É assim que se corrige. Eu não vou falar da estrutura, mas acredito que a professora vai falar da próxima vez, amanhã. Se tiver uma outra chance, a gente vai falar da estrutura também. Cada parágrafo que você desenvolve num texto dissertativo, dentro de um parágrafo, você elenca ali 3 fases diferentes, no mínimo, ou até mais. Eu digo assim, que cada parágrafo do Enem sozinho, ele tem uma introdução, um argumento e uma conclusão. Ele tem que ter isso dentro dele. Tá? A competência 3, professor Júlio, que lê tão bem, leia a competência 3 ainda, por favor, nesse slide. Pois não. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim: eu posso pôr minha opinião num texto dissertativo? Você não pode, você deve. Eu quero saber o que você pensa. É a sua opinião que vai dizer para mim se você tem a leitura do mundo. Só que detalhe, olha essas palavrinhas: selecionar, relacionar e organizar. Então ela tem que estar dentro do seu texto. Você seleciona o quê? Os assuntos, os acontecimentos. O que a Sara fez? Ela relacionou o cinema ao desenvolvimento, ao progresso. A mudança do comportamento da sociedade através do quê? Da Revolução Industrial, que mudou a vida de todo mundo. Essa Revolução Industrial, ela tem um contexto histórico. Por que ela aconteceu? Né? E ela organizou as ideias. A organização das ideias é a linha do tempo. Olha que menina esperta, inteligente. Eu vou utilizar um termo, mas às vezes a pessoa fala: não concordo. A gente tem que ser um pouco malandro. Tá? No sentido malandro, não do malandro marginal, no malandro da esperteza. Ela me traz a Revolução Industrial para a questão da democratização do cinema. Ela começa falando do assunto e ela cria uma proposta de intervenção relacionada a isso. Então, ela interpretou o tema corretamente, ela trouxe informações e ela argumentou. E ela sustentou a defesa do ponto de vista que ela tem, né? Eu digo assim, olha, a minha filha fala assim: mãe, você usa os ditados muito antigos. Você mata a cobra, mostra o pau. Eu utilizei a Revolução Industrial, eu fiz a linha do tempo, eu mostrei a mudança que ela trouxe para uma sociedade. Eu gostaria até de ler o texto dela depois, se ela deixasse. E aqui, a gente, então,
A prova do Enem, ela quer essas 5 competências. Competência 4, alguém gostaria de ler, por favor, ou o Júlio, ou uma outra pessoa que queira, por gentileza? Demonstrar conhecimento. Fala aí, Julião. Pode ir, eu não quero não. Fala. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Meu Deus, o que é isso? Mecanismos linguísticos, eu nem sei o que é linguística. Fiquem tranquilos, é você ser coerente no que você diz. É você ter coerência e coesão, tá? Você não se contradizer dentro do texto. Se você começa defendendo uma ideia, essa ideia te acompanha do início ao fim, tá bom? Você está escrevendo, você não pode mudar de opinião de repente. Por quê? Porque você é consciente do que você está falando, do início ao fim do seu texto. Tá? Então, você demonstra que você possui aquele conhecimento, você tem coerência no que você está falando. Isso é o texto dissertativo. Tá? O texto dissertativo, ele quer convencer. Olha o que você vai fazer, olha a missão que você tem, convencer a pessoa que vai ler o seu texto sobre os apontamentos que você faz. A pessoa vai terminar de ler o seu texto e vai falar, olha, a pessoa que corrigiu o texto da Sara, quando ela deu essa nota 960 para ela falou no final, essa menina é danada, ela conseguiu me convencer. Ela fez uma ligação, ela desenvolveu e ela me mostrou o tema. Quando a gente vai corrigir a redação do Enem, é claro, gente, não tem como. Começa o Enem, depois de 1 hora que vocês estiverem lá desenvolvendo a redação do Enem, o INEP, ele solta o tema da redação. Então, fica todo... Professor de português parece umas sanguessugas, a gente fica louco para saber qual que é o tema. Então, depois de 1 hora que vocês entraram para fazer a prova, ele libera o tema, aí a gente vai ler, vai ver o que aconteceu. Só que na hora que eu vou corrigir a prova, eu esqueço do tema. Eu quero que o candidato aponte para mim qual era o tema. A ligação que ele faz com o tema, tá? E aí a gente finaliza com a competência 5, e aí, meu amigo, eu diria para você o seguinte, ela é a chave de ouro do seu texto. Se você conseguir ser brilhante na proposta de intervenção, você consegue até salvar uma das competências que você não foi muito bem, tá? Quem lê a competência 5? Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Que interessante, respeitar os direitos humanos. Ano passado, teve até um conflito. Esse mimimi, eu digo que esse é mimimi. Esse mimimi começou desde 2018. Mas o ano passado, não, pode atingir os direitos humanos. Cidadão consciente, jamais você vai dar uma opinião se você está desrespeitando alguém. Então, sempre que você for fazer um texto, você pensa no seguinte, você precisa respeitar o seu próximo. Você quer uma vaga na universidade. Você quer uma vaga nesse país democrático. E quem é democrático respeita o outro, tá? Então, sempre você elabora uma proposta de intervenção. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo, não é o governo que muda a sociedade, não é o Bolsonaro, se fosse o Haddad, o que ganhou também não seria ele. Quem muda a sociedade é o cidadão. E você faz parte da proposta de intervenção. Prova do Enem não é plataforma nem palanque político. Você está lá como cidadão. O que você, com essa sociedade, pode fazer para mudar? Você pode até colocar assim, o governo deveria criar uma lei, pelo amor de Deus, para com isso. Ações possíveis. O Enem, eu digo assim claramente para vocês, olha, entre eu, por exemplo, passou na prova, eu tenho 2 candidatos. Eu recorro para um desempate na universidade, eu recorro à nota de redação dele. Eu vou lá no INEP, né? Eu sou o chefe do departamento, eu vou no INEP, vamos ver qual a proposta de intervenção dele. Vamos ver em qual desses 2 candidatos eu acredito que ele será melhor aqui nesse curso. Né? Então, assim, a sua proposta de intervenção é você mostrando, olha,
o cidadão, junto com a comunidade, a sociedade, nós juntos. Eu, quanto estudante, o que eu posso fazer para melhorar? E eu digo assim, a intervenção salva muito candidato, tá? Dentro, só existe proposta, a gente pode pesquisar depois, falar, professora, e assim, você está falando abobrinha. Não, meu ditado antigo também. A proposta de intervenção só existe ela no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E é você mostrando como que a sociedade será melhor. Quando se fala numa sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. Eu vou até usar um exemplo bem simples, tá? Muito simples. O governo deveria distribuir cestas básicas. Não, isso não é proposta de intervenção, né? Então pensem bastante nessas questões. E um exercício para você. Bom, eu disse para você que a partir de agora seria interessante que você escreva todos os dias, que você veja uma informação todos os dias. Então, começa a criar propostas de intervenção e tenta colocar essas propostas de intervenção no seu dia a dia, certo? Tá? Seria interessante para você exercitar, certo? O que você... Eu parei agora aqui nos slides, certo? Agora a gente pode fazer perguntas, fazer comentários, certo? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Assim, sempre que eu falar da questão sociocultural do Enem, são esses levantamentos aí que a gente precisa ter, certo? E aí, sobre proposta de intervenção, a Sara gostaria de acrescentar alguma coisa, algo que você desenvolveu. Você lembra da sua proposta de intervenção, Sara? Bem, eu não lembro exatamente o que eu falei na minha proposta de intervenção, mas eu sei que foi alguma coisa que, de alguma forma, fazia com que as pessoas tivessem mais bagagem cultural, trazia mais bagagem cultural para as minorias, algo relacionado a isso. E uma dica importante é quando você for fazer a proposta de intervenção, você sempre tem que falar como você vai fazer ela, quem vai fazer ela, por quê e quais serão os resultados. E aí a gente sempre vai entrar naquela questão, a gente não pode ser óbvio, né? Por exemplo, na época do tema, né? Sobre a questão da intolerância religiosa. Já existe lei no nosso país, né? E já existe lei desde a nossa Constituição. Todo cidadão brasileiro tem o direito, olha que coisa linda, né? Ele tem o direito de professar a sua fé sem ser discriminado. E aí muitas pessoas falam a criação da lei que já existia. Quando na época falou sobre a violência contra a mulher, eu falei, nossa, esse tema é maravilhoso. As pessoas falaram, não era para falar de Lei Maria da Penha, porque ela já existia. Então a gente sempre tem que estar atento a isso, certo? Então fiquem bem atentos. Como se constrói um bom texto dissertativo, né? Tão simples. Você já ouviu tanto o seu professor de língua portuguesa falar sobre isso, né? Quem é o professor de língua portuguesa de vocês, assim? Aqui eu só tenho alunos do terceiro, tem do segundo, né? Quem são os professores de língua portuguesa de vocês hoje? A Joelma é a professora do terceiro ano, esse ano, né? E quem acompanha eles... Não, minto, desculpa. Terceiro ano, esse ano, é a Cida, porque a Cida ela fez o acompanhamento deles desde o primeiro ano. Né? Então eles circulam. Hoje a Joelma está com os primeiros, que ela o ano que vem estará com os segundos, para manter a sequência. Acompanhando. Segundo este ano, isso. Para o mesmo professor levar eles do primeiro ao terceiro. Sim. Uma questão que eu vou falar para vocês até no Enem, por exemplo. Quando vocês forem prestar uma universidade federal, né? USP, PUC, Unicamp, eles têm a coletânea de livros indicados. Maravilha. O Enem não tem essa coletânea. Quer dizer que não cai isso no Enem? Cai no Enem. Aí olha só que coisa. Eu sou fã do Machado de Assis, meus amigos. E eu acredito que os nossos autores, eles cabem em todos os temas, né? Eu sempre digo assim que os escritores brasileiros, eles foram pessoas
que viveram à frente do seu tempo. Como assim viveram à frente do seu tempo? Mesmo ele vivendo lá no século XIX, século XVIII, eles pairam sobre todos os assuntos, porque parece que a sociedade ela fica presa, ela não muda, ela não segue em frente. Você vai fazer a sua dissertação, né, onde se falava sobre... Vamos pensar o seguinte, alguém até me fez uma pergunta em uma das minhas aulas, será que a Enem vai falar sobre o racismo, professora, por conta dos últimos acontecimentos, né? Eu falei assim, não vai. Não vai porque o Enem já está pronto há algum tempo, né, gente? Mas, se caísse sobre isso, você poderia lá na sua redação citar um Castro Alves, citar um Aloysio de Azevedo, um Machado de Assis? Poderia. Isso enriqueceria o seu texto? Enriqueceria. Então, assim, quem lê tem o mundo nas mãos, né? E dentro dos livros que você lê, indiferente de ser literatura brasileira, de ser um livro para o entretenimento seu, de literatura inglesa, você traz uma bagagem para o seu repertório, para que você ali desenvolva a sua dissertação. Então, é através do que se consegue repertório, através da leitura, né? Então, assim, procure sempre estar por dentro, por mais, existe a lista da FUVEST, com 10 livros que são indicados para o Enem. Dá uma olhadinha naqueles livros, né, Quincas Borba, o que vai cair ali, A Relíquia, vamos lembrar, deixa eu lembrar, eu tenho uma lista anotada, mas agora estou pedindo uma colinha, minha filha está ali estudando aqui em frente, né? Então, dá uma olhadinha, vê quais são os livros indicados, porque eles vão estar no Enem. E sempre eles vão cair no Enem contextualizados, né? Tem vários livros, Angústia, tem vários livros assim, né? Romanceiro da Inconfidência, ela está me passando a cola que me deu um branco, né? Certo? E olha só que interessante, gente, uma coisa muito interessante também. Esse ano, na lista dos livros, tem o Mayombe, Literatura Africana. Olha que coisa interessante, tá, né? Uma literatura africana, tem pessoas que não gostam. Não fala literatura africana, literatura afro, né? Literafro, não importa o termo, importa que o escritor é bom, o livro está indicado e é um avanço para os nossos vestibulares, certo? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Fabi, eu queria fazer uma colocação no seguinte ponto, né? Quando a Sara, lá no começo, citou a vantagem que a gente tem quando a gente consegue assistir filmes, ler livros e textos que enriqueçam, né? Que aumentem o nosso repertório, é importante que a molecada perceba que eles não precisam só... Este é um resultado que encontrei na web. Só DD nos tradicionais, né? Porque, por exemplo, tem um escritor da periferia que chama Ferrez, que ele escreve lá na Zona Sul de São Paulo. E os livros desse cara são incríveis e são muito citados. Ele já foi pedido na Unicamp 2 vezes, né? Então é importante que eles consigam ler os contemporâneos também e aprender a mesclar. Ontem eu estava assistindo a última montagem de Dona Flor e eu sou fã demais do Jorge Amado, eu sou até suspeito para falar, mas eu achei fantástico eles reproduzirem as falas dos livros com, assim, guardando cada vírgula. E o Jorge Amado escreve muito bem. Eu acho que é muito importante a gente aprender, especialmente quando você vai fazer uma redação, você ser capaz de retratar o que você está falando nas palavras, né? Então, é legal que vocês consigam, quando vocês assistem aí as suas séries, os seus filmes, vocês serem capazes de imaginar como você contaria aquela história, né? Porque esse ano, por exemplo, que a gente tem uma incógnita gigantesca quanto ao tema do Enem, eu ainda acredito que vai ser minhas férias, é importante que você consiga, minha quarentena. Tá, mas como que eu vou contar a minha quarentena? Por qual olhar?
né? Então, é importante que nós sejamos capazes de deixar a criatividade fluir de uma maneira inteligente, né? Então, é legal isso. Sim, Júlio. Olha, você fala assim do Enem, me dá até um certo calafrio, porque eu digo assim, existe o Enem desde 94, né? E para mim foi uma conquista muito grande do povo, de nós, né? De nós, cidadãos brasileiros, e eu digo assim que é um acesso à universidade, sim, que deveria ser para todos sempre, né? Mas, e o que o Júlio está colocando é muito bacana, por exemplo, eu vou até utilizar uma frase, tem educadores que não gostam quando a gente fala assim. Tem um escritor brasileiro, né, nas minhas aulas, eu já falei sobre ele, o nome dele é Carlos Assunção. Carlos de Assunção. Não sei se o Júlio já conhece, eu vou falar como ele fala. Ele é um escritor negro, né? Ele tem 93 anos, e ele sempre diz assim, que ele nunca vai aparecer no vestibular. Ele fala assim, eu não vou aparecer no vestibular, eu vou aparecer no vestibular póstumamente. E aí ele diz porque ele é negro, e ele escreve no Brasil, num país que tem muita desigualdade, né? Mas assim, existe muita gente contemporânea que hoje está escrevendo, como você colocou a questão do Islã, né? Tem muito jovem que, através do Islã, ele está escrevendo, construindo poesia, colocando o que ele pensa, né? É uma maneira também de você criar o seu repertório, né? Tem o encontro de slams da juventude aqui em São Paulo. Ano passado eu até fui, né? Fui assistir, nossa. Eles escrevem a poesia deles, mas o que é interessante? Eles pesquisam outras pessoas, outros autores, eles vão absorvendo o conteúdo, então isso é muito importante, né? E seria interessante, é o meio também de vocês aprenderem toda a poesia brasileira, indiferente dela ser contemporânea, ou modernista, ou realista, ela tem uma contextualização, aí você vê a poesia e contextualiza ali com tudo que está à sua volta, né? O Júlio vai até compartilhar comigo, assim, durante muitos anos trabalhando no Simonini e trabalhando numa escola pública, né, nós vimos, assim, muitos alunos chegarem às universidades federais, particulares, né. Eu sempre vou dizer assim, nós somos um país de terceiro mundo, infelizmente, nem todas as pessoas terão esse acesso à universidade. Mas todo mundo aqui tem esse poder de ter esse acesso, porque cada esquina que você vai, principalmente São Paulo, cada esquina que você vai tem uma escola, né? Então você tem que se assegurar disso, de usufruir, e essa escola que te dá um acesso mais simples até a universidade, né? Então, assim, nós temos que nos responsabilizar por isso, e o estudante também, né? E se preparar, gente, a concorrência é difícil, não é fácil, eu sempre vou dizer assim para todo mundo, é difícil chegar na universidade, mas difícil é ficar lá dentro, né? Certo? É difícil, a concorrência é desleal, mas assim, todos vocês têm capacidade de chegar até lá e chegarão, né? E chegarão e serão assim, multiplicadores desse conhecimento, isso que é muito legal, muito importante. Quem vai prestar o Enem esse ano? Eu sei que a Beatriz vai prestar, né, Beatriz, como treineira? Vou. É estudante do segundo ano, e que também é interessante, né? O que é bacana? Você conhecer a prova do Enem. Às vezes você tem aquele medo, aquele, nossa, meu Deus do céu, né? Daquele nervoso, mas é interessante você conhecer a prova, saber como funciona, né? E quando... Eu sou uma pessoa super privilegiada, gente. Igual eu estava colocando assim, quando o Delmontes, né, o Felipe Delmontes, ele fala assim, indique a Universidade Federal do ABC. Eu vou falar assim para vocês o seguinte, indiquem as universidades federais. Por quê? Você entra lá com a nota do Enem, né? Olha uma vantagem, certo? Você sabe que se você for estudar na USP, na Unicamp, na Unesp, você vai prestar o Enem para o desempate, né? Mas você também vai ter que fazer o quê? Prestar o outro vestibular. Nas federais do ABC, você entra só com a nota do Enem. O meu sobrinho
fez engenharia, né, com a nota do Enem, estudou, se formou, né? É longe. A vida não é fácil para ninguém. É longe, tem que pegar o trem, tem que ir até lá, né? Tem que estar preparado, porque universidade não é o ensino médio, que o professor está ali do seu lado o tempo todo, né? Então, você tem que se preparar bastante, mas com certeza você consegue. Então, indiquem. Primeira coisa, infelizmente esse ano, eu até digo assim o seguinte, para os alunos do terceiro ano, né? É muito legal que você vá até a universidade, conheça a universidade, tenha certeza do curso que você quer fazer, né? Quando você for se inscrever para o Enem, né? Me inscrevi para o Enem, e eu digo claramente para todo mundo que o foco do Enem é o ProUni, né, gente? É a possibilidade de você conseguir uma bolsa, né? E aí você se inscreve lá no ProUni, você tem 3 opções, né? E você é avaliado até na sua inscrição. A pessoa, por exemplo, ela já tem uma decisão do que ela pretende seguir, do que ela pretende fazer. Então, se eu estou avaliando, se a minha universidade vai te dar uma bolsa para você estudar, e eu vejo que você é um candidato que mais ou menos já sabe o caminho que você quer trilhar, é você que eu quero na minha universidade. Eu vou dar chance para você, não para aquele candidato que ainda está meio perdido, que ele coloca lá, primeira opção, veterinário, segunda opção, gastronomia. Vem cá, né? Então, veja o curso que você quer fazer. Visite, mesmo que seja virtualmente, a universidade que você quer estudar. Vê quantos pontos você precisa para chegar até lá, sendo bolsista, com bolsa integral. Visite virtualmente agora, nesse momento, as universidades federais, né? Está tendo muita feira do estudante, eu digo assim que é super importante, né? Mesmo virtual, está tendo feira do estudante, participe. Aproveita o seu momento de isolamento social, né? Olha, Júlio, eu dou aula de manhã, né? Meu período de trabalho é de manhã, né? A Bia, que não vai me deixar mentir. E a gente faz a nossa videoconferência, 2 aulas por semana, né, tal. Tem aluno que não consegue acordar, que ele está dormindo, né? E tem aluno que até fala, professora, faça as videoconferências à noite, de madrugada. Você, aluno de terceiro ano, organize o seu calendáriozinho, tá? Organize o seu tempo de estudo. Você precisa disso, para você se preparar para a sua prova, né? Então, você precisa ter tudo isso, né? Eu sempre digo assim, existe o estudante e existe o aluno. No terceiro ano, se você quer estudar, fazer universidade, conseguir uma bolsa, você só tem direito de ser um estudante, o aluno não. Então, organiza, se prepara direitinho. Eu não sei o Júlio, mas eu já estou enjoada de ver live, né? Hoje foi o dia inteiro de live, né? É verdade, é uma loucura, né? Tem até uma postagem que uma irmã me mandou, eu tenho medo de tomar água de madrugada na cozinha e ver lá, live tal hora, né? A gente já está ficando apavorado. Mas é assim, seleciona algumas lives, né? Por exemplo, ó, hoje a gente assistiu essa daqui, amanhã tem uma outra, faz o seu diáriozinho de bordo, vai anotando o que é importante. Eu dei algumas dicas para vocês, espero que tenha ajudado. Assiste a live da outra professora. Por exemplo, lá do Cursinho Objetivo, eles estão abrindo as lives, né? Existe um movimento de estudantes, o Júlio deve conhecer, né? De estudantes que se chama Movimentos dos 100 Universidades. Eles usam um camisetão amarelo, né? É um curso popular, nós tivemos alunos do Simonini que fizeram esse curso, a gente tem alunos maravilhosos que estão nas federais daqui, na USP, que foram estudar fora, né? Por conta das bolsas que conseguiram através das suas notas, né? Então, assim, se preparem, né? Esse vestibular para a gente está sendo um mistério. Eu estou com medo do tema da redação como o Júlio, né? Porque para mim o Enem é uma prova muito séria, eu espero que continue sendo para sempre, que ele não deixe de existir. Mas, assim, se você chegar lá na hora e estiver lá, minhas férias, você vai ser brilhante na sua dissertação, certo? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, gente. Eu gostaria que vocês, nesse tempo de isolamento social, você fosse um pouquinho Anne Frank. Né? Tem até o livro de diário da Anne Frank, que na Segunda Guerra Mundial ela ficou no porão.
E ela era uma mulher maravilhosa, né? Mulher é uma coisa fora do normal, né? Uma sensibilidade, um senso crítico. Ela registrou os acontecimentos. Só que olha que lindo, ela registrou o que acontecia com ela e ela registrou o momento histórico. Nós estamos fazendo parte do momento histórico, não é, Júlio? Nós nunca pensamos que passaríamos por uma situação de pandemia, né? E eu acredito que essa situação, hoje foi o Congresso Internacional da Educação, hoje também teve o Congresso da Saúde no Brasil, né? Certo? É muita informação. Mas tudo vai mudar daqui para frente, os protocolos de atendimento em hospitais, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. A nossa escola vai mudar também, né? Voltaremos aí no dia 8 de setembro, mas com outro comportamento, não é, Júlio? O Júlio é como eu, sou aquela pessoa que gosta de chegar perto, de pôr a mão, né? Muitas coisas vão mudar, né? Economicamente o nosso país vai mudar. Fica aquela questão, o ensino EAD deu certo, não deu? Então, assim, estudem os acontecimentos e a contextualização. O Júlio falou aí do Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jorge Amado. Olha só que coisa, né? Ele criou essa lei da liberdade religiosa. A lei que tem na Constituição foi ele que criou, gente. Da pessoa ter direito ao culto religioso. Então, olha só a estrutura desse escritor, né? Certo? E os livros, por exemplo, você pega lá o livro, se não ler, eu sou aquela pessoa que indica o livro, hein, gente? Misericórdia. Você pega lá o livro Capitães de Areia, ele está contando a história de moradores de rua, ótimo, mas ele contextualiza, ele fala da sociedade da época, ele fala do comportamento, de religião, de preconceito racial, desigualdade, certo? Então é isso, né? Agora eu estou aqui aberta para questões. Aí, se surgiram dúvidas, fiquem à vontade, perguntem. Se a Sara quiser acrescentar alguma coisa, ou os outros alunos, né? Eu sei que eu me empolgo e vou falando muito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Eu achei bem claro, viu, Fabi? Eu acho que eu até entendo o silêncio do pessoal aí, porque realmente foi bastante clara a sua colocação. Eu vou retratar só um ponto. Eu e o Walter, nós estamos fazendo um curso na USP, que é educação baseada em Michel Foucault, né? Foucault e a educação. E a professora, semana passada, ela estava reclamando desse modelo de aula onde todo mundo fica com as câmeras fechadas e a gente fica falando. Quando eu fiz a minha aula, eu toda hora parava e falava, tá todo mundo me ouvindo? Aí depois a minha filha falou, nossa, pai, você estava gritando muito. Eu falei, porque a gente não tem feedback. A gente não consegue saber se os outros estão ouvindo, estão participando, né? Ai, Jailson, sendo Jailson, mano. Focou na educação. Então, nós temos que nos adaptar a essa novidade, né, de dar aula para quadradinhos que não tem rosto, para letras que estão ali. Sim. Né, que olha só, Júlio, e eu vou até fazer um levantamento assim, né? É muito legal ser mãe de adolescente, né? Não é, Júlio? É ótimo, né? Ainda mais assim, quando são adolescentes de idades diferentes, né? No seu caso. Agora, você tem em casa um estudante de ensino médio. O Jailson está colocando aqui, Júlio, o mundo não é mais o mesmo. E assim, e deixa eu até dizer o seguinte para você, por exemplo, né? A nossa visão do ensino, ela vai ter que mudar muito, né? Por exemplo, eu não estudei, eu vou falar a verdade para vocês, eu não estudei EAD, né? Eu fiz alguns cursos de formação EAD, mas a minha primeira formação era aula presencial. Hoje, nas universidades, eu acho muito bacana, por exemplo, até vocês que forem para a universidade, mesmo sendo seu ensino presencial, tem uma matéria ou outra que é EAD, e aí você precisa criar sua disciplina. Sempre eu falo para os alunos, quando eu vou começar a minha videoconferência, eu falo, ninguém abre a câmera para dar uma olhadinha, eu brinco com eles, olha, leia, aproveita que você está aí no anonimato, ninguém está te vendo e tal.
A minha filha, só para vocês terem noção, as duas, elas fecham a câmera. Elas lacram com durex. Elas não se mostram. E aí, a minha filha falou assim, mãe, eu não gosto. Eu não gosto de aparecer. Eu não vou aparecer. E assim, uma preocupação, por exemplo, para eu dar minha videoconferência, eu preciso fazer isso até para o meu corpo acordar mesmo. Eu troco de roupa, eu visto uma roupinha, por exemplo. A minha filha, para que isso? Ninguém vai estar te vendo. Se você ficar de pijama, não, é só você fechar a câmera. Mas é assim, oi, Jailson, prazer. Mas O assim, prazer é todo meu, professora. a gente vai ter que criar essa nova estrutura, né? Vamos pagar os micos, Júlio. A gente vira figurinha, né? Não e tenho pode dúvida. acontecer, né? Com Faz Júlio sempre parte. acontece. A minha filha fala assim, eu até falei assim para elas, vocês dão uma olhada, porque às vezes eu me empolgo, eu vou falando alto. E eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de ver vocês, porque assim, pela carinha que a pessoa faz, a gente sabe se ela está entendendo, se ela não está entendendo, né? Quando é no presencial, você consegue ter isso. Eu gosto que o aluno lê. E uma outra questão, gente, a leitura é super importante, né? Quando você lê em público, você toma mais cuidado, você está fazendo uma leitura em voz alta, você tem uma melhor dicção, isso ajuda você na sua interpretação, não é verdade? Então, assim, são pontos, assim, interessantes. Mas mesmo a gente voltando, dia 8 de setembro, né, se assim for possível, vamos rezar para que sim, para que se tenha muita energia positiva, que tudo dê certo, se Deus quiser. Mas mesmo assim, eu não duvido nada que o ano que vem, Júlio, mesmo no ensino integral, mesmo no ensino regular, assim, comum, a gente tem uma matéria ou outra EAD. Vai ter. Eu acredito que toda essa estrutura que o governo montou, ele não vai desmontar. É verdade. Eu acredito que vai ter, sim. Sim, é verdade. E olha só que coisa, gente. Sempre vem aquela questão. O estudo, ele requer uma disciplina, né? E para você estudar EAD, você tem que ter muita disciplina, senão você não dá conta, senão você acumula muita coisa, até mesmo nós professores, né? A gente está dando aula, mas a gente também está tendo aula, como o Júlio está colocando, né? Oi, Lilian, tudo bom? Tudo. Aí, trabalhando, é uma loucura. É uma loucura. E hoje em dia você está fazendo a comida, você está dando uma aula, é assim mesmo, né? A Lilian trabalha com meu irmão e minha cunhada, Júlio. Quem são? Meu irmão é o Eduardo e minha cunhada é a Luciane. Igual o irmão dela, do Cleise. Aí, ó. Meu irmão. Amo eles. São show de bola. Legal. Então, é assim, né? Mas assim, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Alguma dica? Sara, você acrescentaria alguma coisa na questão da redação? Jailson? Beatriz, olha, Beatriz é uma excelente estudante. Gostaria de dar alguma dica, Bia, na questão da redação, da escrita? Queria não, professora, você foi bem compatível nas explicações, deu vários exemplos. Tá, então eu tentei buscar isso. Assistam, assim, outras explicações. O que é bacana, eu vou pegar até o exemplo aqui da minha filha, tá? Que eu sempre digo assim, ó, o diário... Não, ela escreveu, aqui é o diário, deixa eu ver onde eu tô, peraí. Deixa eu ver se eu fechei a câmera sem querer, não. Não. Tá. Aqui é o diário de bordo dela da redação, da aula de redação. Então, ela procura registrar direitinho. E o que é interessante? O que seria essa questão? Está super na moda falar diário de bordo. Mas o que é legal? Você tem a aula do professor, você faz a sua anotação. Coloca ali com as suas palavras, para que você possa entender melhor o que o professor está dizendo, né? Então, assim, estudantes que vão prestar Enem esse ano. Eu deixo a dica para vocês, primeira coisa. Exercitar a escrita. A escrita manual. Sempre alguém fala assim, professora, mas eu posso escrever no computador? Você pode, mas na hora do Enem? Claro que não. Algumas pessoas farão o Enem digital. Se você é a pessoa que vai fazer o Enem digital, tudo bem, escreve no seu computador. Mas você não vai fazer, que também é um avanço, né, ô Júlio? Essa questão do Enem digital é um avanço. Nossa,
Bacana também, né? É importante que eles saibam que não tem corretor ortográfico no Enem digital, tá? É verdade. É por isso que é legal esse treino de escrita. Comece a ler bastante, né? Ai, Pro, não consigo ler um livro inteiro, é muita coisa. Eu falo assim, a leitura tem que ser doses homeopáticas, você vai lendo um pouquinho. Olha aí, pega o seu professor de história, seu professor de filosofia, sociologia, ele está falando de um filósofo, anota o pensamento dele, palavras-chave sobre esse filósofo, esse autor, para quê? Para que você possa utilizar no momento da sua dissertação. Então é isso, gente. Acho que, além das palavras-chave para ajudar a gente a relembrar dos filósofos, também tem as piadas-chave para você lembrar dos filósofos. Eu acho bem interessante você ter essa mente extrovertida, porque na hora da prova isso te ajuda um pouco. Com certeza. Olha, tem até memes assim, né, que você pode utilizar. Você daria o exemplo de alguma piada com algum filósofo, Jailson? Tem a clássica do Tales de Mileto. Tem um filósofo chamado Tales de Mileto. Quando falam de Mileto, na minha cabeça vem mililitro. E olha só que legal, Tales de Mileto é o filósofo que acreditava que a matéria vinha da água. Olha aí, legal. É uma maneira muito legal, bacana, né? Interessante. Heráclito. E Heráclito é o cara que era, e quem era não é mais. Ele é o filósofo que diz que o tempo passa e as coisas mudam. Interessante, muito bacana. E muito bacana mesmo. E assim, na sua dissertação, essa é uma maneira bacana que o Jailson encontra de registrar o pensamento do filósofo. Muito cuidado na dissertação. Registrar na mente, mas na hora de dissertar a gente troca as palavras. Com certeza, você incrementa mais, né? Utiliza uma linguagem mais rebuscada. E assim, dicas na hora da sua dissertação. Eu sempre falo assim para o aluno, quem acha, não encontra nada. Então a palavra eu acho numa dissertação jamais vai aparecer, né? Acho que até no dia a dia, né? Não deve ser. Sim, né? Sempre que alguém, até em casa mesmo, né? Olha, mãe, cadê minha calça? Eu acho que eu coloquei para lavar. Mãe, você acha? Eu tenho certeza, né? A gente tem que ter certeza das coisas. E na dissertação, a gente precisa ter certeza de tudo. Uma outra questão, né? Erros primários que se cometem em dissertações, né? Eu posso fazer uma citação na redação? Você não pode, você deve, porque aí você mostra que você tem conhecimento do mundo. Detalhe, só que você só pode citar quem você conhece. Porque se você citou, você tem que colocar qual é o pensamento. Não posso falar assim, olha, como diz Foucault, o que ele disse? E o que esse pronunciamento dele tem a ver com a contextualização do seu texto, né? Então, quando eu digo assim, não pode ser palavras vazias. Eu sempre digo esteticamente, a sua dissertação, mas eu escrevo tão pouco, eu sempre vou falar assim para o aluno, você tem de 20 a 30 linhas para escrever. Utilize as 30, mas eu não escrevo muito. Mas só toma cuidado com o seguinte, a sua dissertação, você vai fazer uma divisão perfeita. Todos os parágrafos terão o mesmo tamanho. Se a minha introdução eu utilizei 5 linhas, nos outros parágrafos eu vou utilizar 5 linhas. É só por uma questão de estética, mas fica correto. É obrigatório ter título na redação do Enem? Candidato, coloque título. O título mostra que você tem o quê? Conhecimento. Que você respeita a estrutura. Mas é assim, eu coloco o título primeiro e faço o texto, ou eu escrevo primeiro e coloco o título? Eu sempre vou dizer para você assim o seguinte, desenvolve o texto primeiro e depois você põe o título. Por quê? De repente você colocou um tema, mas ele não combinou com o que você escreveu. Você não vai poder apagar, né? Ou você vai. Se você não tiver passado a limpo ainda, você consegue. Mas o legal é você escrever primeiro. Se você deixar 1h30 para o seu texto, primeiro, você vai ter a possibilidade de ler o tema, fazer a sua tempestade de ideias, né? O seu mapa mental, as suas questões, desenvolver o texto. Na hora de passar a limpo, você vai lendo. Tem candidato que ele faz o texto, na hora de passar limpo, ele vai lá e troca tudo. Não faz isso, aí não dá certo.
Eu sempre falo assim para minha filha, você precisa ter identidade e acreditar no que você fala e no que você escreve, tá? Então, aí são questões também para que você deixe aí no seu texto, certo? E é isso aí, Júlio. Acredito que terminamos por aqui, se ninguém Boa quiser noite, falar mais nada. professora. Boa noite, Luiz. Tranquilo? Tudo bem. Fabi, quem é que vai falar? Eu ia- Fala aí. Eu ia falar que assim, quando eu fui fazer a prova do Enem, eu fiz pela primeira vez, né? E assim, eu nunca tinha pego uma prova do Enem, tipo, na mão antes. Então quando eu fui, a primeira coisa que eu fui pra fazer, eu pensei, a primeira coisa que eu vou fazer é a redação. Só que eu não sabia que ela ficava no meio da prova. Aí eu abri a prova e falei, cadê a redação? Aí eu fui fazendo a prova, tudo certinho. E quando eu cheguei no meio da prova, eu falei, eita, a redação tá aqui. Aí, tipo, eu peguei toda a parte que tava depois da prova e deixei pra depois. E tudo que tava antes da prova eu usei como um acervo pra eu pegar ideias ou citações, pegar coisas que eles falavam pra poder dizer na redação. E quando chegou a hora de fazer, por exemplo, a proposta de intervenção, eu sempre fui mais de números, sempre gostei mais de exatos e tal. Então eu nunca fui muito a pessoa que ficava lendo muito livro e tal. Mas uma coisa que eu sempre fazia era ficar trocando muita ideia com os professores. Então, uma coisa que eles sempre falavam não tentar, tipo, resolver o problema do mundo. Felipe. Meu Deus do céu, Luiz. Era não resolver o problema do mundo, sabe? Olha a sua volta. Então quando eu fui minha proposta de intervenção era justamente isso. Era algo pra resolver um problema que eu via sempre ao redor de mim. E não um problema que ia salvar o mundo. Eu começava pequeno, que sendo pequeno faria uma diferença muito grande. E não foi uma nota... Felipe, oi. Olha que dica bacana que você está colocando, né? Eu sempre vou falar assim, né? É muito legal ser treineiro de prova, né? Por exemplo, você está no segundo ano e você foi conhecer a prova. Por quê? Antes do Enem, a redação estava no começo. Depois a redação foi para o final. A maioria dos temas de redação, no desenvolvimento das perguntas, você vai ter assuntos que são peculiares para o desenvolvimento da sua redação. Né? Então, por exemplo, eu vi o tema da redação, eu fiz minha tempestade de ideias, eu coloquei apontamentos, né? Depois que eu desenvolvo as questões, eu volto na redação. Porque, assim, muitas vezes, as questões... elas trazem também comentários sobre o tema que é trabalhado na redação. E assim, Felipe, né, estudante, a sua opinião é totalmente importante para essa sociedade. E o Enem, ele quer saber a sua opinião. E outra coisa mais bacana ainda do Enem, que eu sempre vou dizer assim, no Enem, você não tem que falar para mim o que eu quero ouvir. Eu tenho que respeitar o que você tem a me dizer. Como corretora, isso é muito bacana. Olha que democracia maravilhosa, né? Ô, Felipe. A Jenny tá aí? Tá não, hoje não. Ah, tá. Ô, Fabiano, Felipe é irmão da Jennifer, primo. Foi nossa aluna. É quase, irmão, mas o primo dela. Que Jennifer? Mas assim, professor, uma coisa é que eu não fui como treineiro. Eu fui como estudante mesmo, eu tava no 3º ano. Ah, você já é formado no 3º? Sim, tanto que com a nota do Enem eu consegui ingressar numa faculdade, uma bolsa 100%. Eu tirei 860 na redação. Que maravilha! Que legal. E você tá fazendo faculdade do quê, Felipe? Eu faço ciência da computação. Fazer cachaça. Parabéns, viu? Obrigado. Olha, gente, eu sempre vou dizer assim para vocês o seguinte, né? Professora, que nota que eu tenho que tirar na dissertação do Enem? Né? E é legal, a Sara tirou 960, o Felipe tirou 800... 850? 860. 860? Olha o treino. Nossa, aí eu vou treino. dizer para você o seguinte, que nota que eu tenho que tirar na prova do Enem? Eu diria assim, a sua nota vai ser elencada ao curso que você queira fazer. Por exemplo, a minha filha quer fazer medicina. Então, ela tem que tirar quanto na redação?
de 900 para cima. Porque o pessoal que vai concorrer para medicina, eles vão nessa média, tá? Mas é assim, se você conseguir tirar a média nacional do Enem é 450 pontos, tá? A média, quando se fala assim, a média nacional, porque a maioria das pessoas, elas querem pelo menos conseguir se inscrever no ProUni. A média no geral da prova. Se você tirar 450, você se inscreve no ProUni. Mas eu diria assim que seria interessante que na sua redação você pontuasse com mais de 700 pontos. Para você conseguir ali concorrer mais ou menos, certo? Mas assim, eu fico super feliz com esse grupo, com pessoas que tiraram assim notas tão boas. Parabéns. Que legal, muito bom mesmo. Aí tem muita gente sua também, Fabi. Você deve ter lembrado da Aline, que foi sua aluna. Sim, eu tenho muitos, Júlio. Muitos. A Aline, ela faz moda na USP Leste. É outro nível, né? Então, maravilhosos, maravilhosos. Olha aí o Felipe tirando 850, a Sara 960, e muitos estudantes, né? Muitos. Isso é muito bacana. A cabeça deles está mudando, né? Tem muita gente boa. E esses meninos que estão aí, essas meninas que estão aí, todos eles são fera. Todos eles são acima de qualquer comentário. Sim, isso, e é bacana, gente, assim, para a gente perceber o seguinte, a universidade, ela é para todos, né? Então a gente vê, assim, histórias maravilhosas, né? Histórias maravilhosas de estudantes que tinham uma condição financeira, de moradia, de alimentação, que não era bacana, mas o que levou ele para a universidade? O esforço, o estudo, a organização, né? E olha só que outra coisa, e o Júlio vai concordar comigo, a gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos que a gente cria para as pessoas, né? Às vezes a gente olha para a pessoa, isso daí não vai conseguir nada na vida. E a pessoa, ela tem o ideal dela, e é isso que importa, né? E aí eu vou até dizer, como é importante essa matéria que é o projeto de vida, né, Júlio? Sim, faz bastante diferença. Nossa, é muito importante. Na nossa escola, começou a ter essa matéria esse ano, que é o projeto de vida, eletiva. Qual é a escola que você trabalha mesmo, Fabi? No Carlos Gomes. Ah, tá. Carlos Gomes. Mas é assim, são matérias que são importantes. Por exemplo, esses jovens que estão tendo a oportunidade de estar na escola o dia inteiro, né? Para que possa ser trabalhado habilidade, e aí eles se prepararem para as universidades, por cursos técnicos. E eu sempre vou dizer para o aluno o seguinte, eu quero que ele atinja o propósito dele. Se o propósito dele é ir para a universidade, ótimo. Mas ele tem a oportunidade de fazer um curso técnico. Olha só, para mim, né? Esse ano as ETECs não tem a prova. Que coisa mais maravilhosa do que você ir fazer o curso que você quer, pelo bom desempenho que você teve na escola regular? Isso é bom, não é, Júlio? Viu, Maristela? Né? Então isso é maravilhoso. Quer dizer que se você foi um bom... tem eu? Para aproveitar essa oportunidade aí, Marmota. Ah, tá. Não, beleza. Uhum. Né? Uma oportunidade que se tem aí a mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Fabi, eu quero me despedir. Quero te agradecer demais, que foi um grande prazer. Essa molecada que está aí, eu acho que, né, se eu não me engano, acho que só o Jailson estudou com você. Eles não tiveram oportunidade, mas... Não, acho que eu estudei com a professora Fabiana. Não, também não, Jailson. Não. Olha, que a professora ela dava aula para o 3º ano, né? Eu estudei com a Fabiana, só que com a outra Fabiana de inglês. Ah, de inglês, isso, da tarde. E assim, a professora Fabiana, essa que está aqui trabalhando com a gente hoje, cara, ela faz parte da história do Simonini. Se hoje a gente está logrando algum sucesso no nosso trabalho, é porque lá atrás ela já começou a plantar o que a gente está colhendo, cara. Então, para mim, é vital que a gente consiga pegar cada pessoa dessa que lá atrás acreditou no Simonini, trabalhou para que vocês fossem o que vocês são hoje, também participem desse projeto, porque é muito legal. Júlio, eu acho que o meu irmão estudou, teve aula com ela, o Lauan. O Lauan não, mas o Luan teve. O Luan teve?
Teve, Luan Lima teve. Que legal. Você vê que Gente, a gente está com outra geração hoje, Fabi, de irmãos, primos, de alunos que nós tivemos lá atrás. É muito legal isso. Ai, muito bacana. Muito bacana mesmo. Mas é assim, gente, obrigado pelo convite. O Júlio já tinha me chamado. O Júlio, ele tinha me convidado em outro momento, né, para ir na aula letiva de redação. Eu agradeci muito o convite, mas eu não poderia, porque eu estaria em horário de aula. Mas é assim, a vibe de vocês é muito boa. Parabéns aí para os idealizadores desse curso. O tema, Nelson Mandela é uma história para ser estudada e praticada no dia a dia, certo? Né? Um homem que lutou pela igualdade de todos, ele era simplesmente maravilhoso, né? E assim, vocês que já estão na universidade, não esqueçam do bairro de vocês, né? Da cidade que vocês vieram, de olhar com outros olhos e mostrar para o jovem que ainda está lá e falar para ele, olha, existe um outro mundo lá fora muito grande. Quem estudou no Simonini ou quem ainda estuda, eu nem vou falar o nome de algum dos profissionais, que aí eu fico sendo injusta com alguns, né? Mas assim, Júlio, tem o Reginaldo, tem o Walter, a Dete, a professora Elaine de inglês, nossa, manja muito, Cida Pereira, o Nildo, gente, é um ótimo professor, a Joel, uma ótima professora, assim, acho que vocês têm lá um elenco de profissionais muito gabaritado para trabalhando com vocês, né? E a gente tem aqui a Bia, que é do Carlos Gomes também, Júlio, o Carlos Gomes também tem um trabalho fantástico, né? Muito bacana, tem uma equipe, acho que a Bia, né, não vai me deixar mentir, e assim, parabéns pelo cursinho, eu espero que esse cursinho siga em frente, né? Certo? Que vocês sejam, assim, multiplicadores do conhecimento que vocês tiveram. Porque a gente tem o padre Antônio Vieira, ele dizia assim que o conhecimento é uma moeda de ouro. Só que ela é uma moeda de ouro por quê? Porque ela tem que ser compartilhada, tem que ser passada para frente, não pode ficar só com a gente, né? Isso que é importante. Então, que vocês que idealizaram esse cursinho, que vocês continuem. A universidade, ela tem que ser um direito para todos, como a educação é um